Fala, queridos! Hoje vai dar muito porco aqui, hein? Vai dar uma porcaria só. A gente vai falar muito de porcos aqui hoje. Então vamos lá. No capítulo 7 de Mateus, finalzinho do Sermão do Monte, inclusive, capítulo 7 de Mateus, a gente vai ler do 1 até o verso 28, se não falha a memória. Eu vou resumir várias coisas, não vai dar para falar assim a fundo de cada item. Mas a gente vai falar, ó, eu tô com um rascunhozinho aqui, ó, na mão. A gente vai falar do juízo temerário, a gente vai falar de cães e porcos, do, do incentivo a orar que Jesus coloca aí, né? Como incentivo para a gente, as duas estradas, os falsos profetas, os dois fundamentos e várias outras coisas. Então é bastante coisa num pequeno trecho, né? Profético de Jesus. Quão maravilhosos são os seus ensinamentos. Vamos lá. Verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que vocês julgardes, vocês também serão julgados. Então, olha só que interessante. Com o que tiverdes medido, vos medirão também. Essa medida aqui, lá em Lucas, né, Deus transforma em bênção, né? Da mesma medida, da mesma maneira com que você medir, isto é, que você se doar, que você se prontificar para o reino e abençoar as pessoas, outra medida vos darão. Medida sacudida, calcada e transbordante, né? Então tem uma relação aí para a gente trabalhar também nessa questão de juízo temerário. Está dentro do contexto, mas não é o foco. Verso 3. Por que você consegue enxergar o cisco no olho do teu irmão e não consegue reparar uma trave que está no seu próprio olho? Olha só, é um versículo muito usado dentro do contexto da igreja, mas pouquíssimo compreendido. Por que que você consegue enxergar um cisco tão minúsculo que é lá dentro do olho do teu irmão, mas você não consegue enxergar um tronco, uma árvore que está no seu próprio olho? Ou seja, já nos arremete a olhar para nós. Como é que eu vou ensinar algo para uma pessoa, sendo que eu estou em pior situação do que a própria pessoa? Como que a gente vai fazer, né? Ou como que você vai dizer para o teu irmão, deixa eu tirar o cisco que está no teu olho, quando você tem uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então é uma pequena frase, uma pequena método que Jesus está aplicando para ensinar, mas olha a profundidade disso. Olha onde isso vai parar, ou vai começar, né, melhor dizendo. Parar não vai. Vai começar a entender, né? Não deis aos cães o que é santo, e nem lancem para os porcos as vossas pérolas, para que eles não as pisem com os pés e depois, voltando-se, vos dilacerem. Olha que situação. O que isso tem a ver com o cisco no olho e a trave no olho do outro? E o que tem a ver com eu dar coisa santa para o cão e para o porco? E não entendendo isso, o porco próprio, depois de comer, o cachorro, depois de comer, pisar, fazer o que quiser com aquilo que eu dei, volta para mim e ainda vai me morder, me dilacerar. O que isso tem a ver? A gente precisa de vários contextos e vários textos para entrar uma mensagem central aqui, na verdade, né? Vamos lá. Por isso que ele vai pontuando, pontinho por pontinho, sabe? Vai colocando ali a mesma sentença para o falso profeta, para o bode guia, para o falso pastor, e ele vai rodeando em volta, com vários ângulos. De vários ângulos a gente vai observar as ações do falso profeta. É isso que o contexto está dizendo. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batam e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vocês é o homem que, porventura, tendo seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ora, se vocês sois maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que vos lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
façam assim primeiro vocês, porque disso, ou seja, este fundamento, este ensinamento, começou com a lei e os profetas. As duas estradas. Está dentro do contexto ainda, hein? Já que a gente dá uma bagunçada, não, a gente dá uma melhorada aqui nas explicações. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos os que se acham por ela. Resumindo, porta estreita e porta larga. Estrada estreita e estrada espaçosa. Estrada espaçosa e porta larga é porque são várias portas, várias opções. Dentro do contexto religioso, você tem a porta da Igreja Assembleia de Deus, você tem a porta da Deus e Amor, a porta da Adventista, a porta da Universal, a porta da Igreja da Graça, a porta da Igreja Católica, a porta da Igreja Satanista, a porta da Igreja Espírita, a porta da Igreja Muçulmana. Enfim, é largo e espaçoso o caminho que conduz para a salvação. Mas o caminho e a estrada, o caminho apertado e a estrada apertada, que são poucos os que se acertam por ela, é difícil de encontrar. E eu já falei disso aqui no canal, né? Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Aqui ele já deu uma pista pra gente. Tudo que ele falou acima, quem é que está com a trave no olho e querendo tirar o cisco do outro? Falso profeta, falso pastor, bode guia. Porque eles estão em cima de heresia, em cima de mentira, em cima de falso ensino, com desejo no coração de extorquir, de enganar para atrair dinheiro para si, e se apresentam disfarçados. Eles estão cheios de pecado, eles estão de todo corrompidos. Eles não são uma árvore, eles têm uma floresta dentro de si. E quer arrancar um cisco dentro do olho da pessoa que está começando a caminhada. Está começando a entender, querendo entender Deus e buscar o Evangelho no início da sua caminhada, ela está com um cisco no olho, entende? Então ele consegue falar, você tem um cisco no olho, eu preciso tirar esse cisco aí. Eu sou o pastor, eu sou líder, dá licença que eu vou tirar o cisco. Só que Jesus está dizendo, ô bode guia, ô servo inútil, ô falso profeta, tira primeiro essa floresta aí da sua frente, limpa você primeiro, depois você vai limpar o teu irmão que tem um cisco no olho. Tá entendendo? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês vão conhecer. Colhem-se, porventura, uvas e espinheiros ou figos de arbrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E olha que eu gravei no profeta Zacarias, no capítulo 10 e 11, sobre esse contexto de árvores, o significado de árvores, né? Falei um pouco, na verdade. Verso 21. Nem todo aquele que diz, meu Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este é que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? No teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Verso 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. É até aqui mesmo, ó. E aqui é o fim do sermão, que ele vai falar da edificação, né? Tem a pessoa que edifica sua casa na rocha e tem a pessoa que edifica a casa na areia. Quando vem o vento, vem as tempestades da vida, o que está com a casa na areia é grande a ruína dessa pessoa. Aquele que edificou sua casa na rocha, que discerniu tudo isso aqui, é claro, vai edificar sua casa numa rocha e não vai ser abalado nem por vento, nem por tempestade, terremoto, seja lá o que for. A casa dele vai continuar intacta. Bom, eu dei uma lida no capítulo aqui, no contexto todo, para destacar apenas um trechinho. Mas eu quis aqui ler toda essa parte para vocês verem que está falando de falso profeta, falso ensino, para nos induzir ao erro, ao engano, e que tem que ter muito cuidado. Então, lá no comecinho, no verso 6, que esse é o texto que a gente vai trabalhar.
Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. A gente sabe que essas pérolas que é para lançar, está falando da palavra de Deus. Que se você pregar a palavra de Deus para o porco ou para o cão, espiritualmente falando, que são homens disfarçados, que não querem nada com Deus, nada com você, nada com ninguém, apenas ganhar dinheiro, segundo as intenções. Então, se você pegar a palavra e tentar enfiar essa palavra neles, eles podem até ouvir e engolir essa palavra. Mas eles não vão dar a mínima, eles vão pisar na palavra, vão fazer pouco caso, vista grossa, e a qualquer momento eles vão te atacar. E vão trazer danos para você. E já que a palavra aqui é porcos, né? A gente acabou de ler ali o finalzinho do Sermão do Monte, onde Jesus falou, destacou indícios de falso profeta, de bode guia, de ensinadores, pessoas que estão sentadas em cima de heresias e querendo empurrar ensinos, abre aspas, limpos para as pessoas, né? Mas não estão. E Jesus está denunciando ali na coluna. Dentro daquela coluna de denúncias de Jesus, a gente abordou o assunto do porco e do cão, os porcos. E o que Jesus exatamente está querendo nos dizer com relação aos porcos? Qual o significado de lançar comida, lançar palavra, coisa santa para os porcos e para os cães? Mateus 28 até o 34, acho que a gente vai ler. Vamos lá. Tendo ele chegado a outra margem, porque eles atravessaram o mar, inclusive tem o período lá da tempestade, né? Vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, esses demônios já sabem que existe um tempo para eles serem atormentados. Eles já sabem disso. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? O que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Porque Jesus tinha dito para ele, né? Ora, andava pastando ali, não muito longe deles, uma grande manada de porcos. Presta atenção. Uma grande manada de porcos estavam pastando ali. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para que nós entramos neles. Verso 32. Jesus o permitiu e ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo para dentro do mar. E nas águas pereceram, afogaram nas águas. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram a todos estas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. Aqui, queridos, a gente está vendo aqui um episódio, um acontecimento, que as pessoas, né, muitas pessoas distorcem o significado real dessa mensagem para impor, né, para fundamentar a sua doutrina, a sua denominação, aquilo que o seu líder prega e tal. Então, existe umas linhas interpretativas, mas que chega uma hora elas não se conectam com as outras palavras que Jesus disse anteriormente. Exemplo aqui, os adventistas, por exemplo, usam esse texto aqui para dizer que a gente não come carne de porco porque Jesus mandou os demônios entrar na carne entrar nos porcos, porque realmente o porco não é para se comer. Não é realmente, faz mal comer carne de porco, né? Tem todo lá um esquema lá da parte de Deus proibindo realmente a carne de porco para os judeus e para o estrangeiro, porque faz mal. Mas não significa que é só porque, assim, para fundamentar uma doutrina eu preciso falar que os demônios entrou lá no porco, então por isso é proibido comer carne de porco. Ou até mesmo o próprio Pedro vai falar lá em Atos, né, que não come carne de porco, porque eu abomino e tal. Mas tem um significado mais além, mais profundo, mais coerente com as escrituras para falar desses porcos. E são vários, na verdade, não é só um argumento, não. São vários contextos que a gente vai se encaixar aqui a partir de agora. Primeira coisa, porco afoga na água? Não. Só se ele ficar muito tempo na água, num lugar que não tiver por onde ele sair. Se tiver algum lugar que dá para ele sair, ele nada e sai. O porco nada. Ele consegue sair da água. Assim como os outros animais.
Por instinto eles nadam, eles sabem nadar. Então tem um outro significado para a gente entender por que esses porcos afogaram-se ou pereceram. E tem mais, né? Tem mais coisas. Mas o primeiro delas é, esses porcos aqui, Deus está relacionando ele com pessoas. Lembra que lá na parte anterior, no capítulo 7, a gente não leu? Não dê o que é santo para os porcos, porque se você der coisa santa para os porcos, eles vão pisar em cima e depois vai atacar você. Ou seja, então Jesus estava relacionando lá no capítulo 7 os porcos com pessoas, pessoas imundas, pessoas que não querem o evangelho de jeito nenhum. Você pode tentar de todas as formas, elas não querem. É esse tipo de pessoa que não quer compromisso com Deus. É esse tipo de pessoa que Deus está chamando de porco, de imundo. Então, logo aquelas 2.000, aquela manada que estavam pastando, está se referindo a pessoas, porque eles entraram no mar e se afogaram. Mas olha só, a palavra de Deus não fala, que nem lá em Cantares, as muitas águas não podem afogar o nosso amor. Isaías 43 lá não fala que quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão. As muitas águas não podem, sufocar o nosso amor. Tem vários textos que falam de muitas águas, inclusive lá o rio de Ezequiel, que eu comecei pela canela, depois foi para o joelho, depois foi para a cintura, depois foi no pescoço, e depois não tinha mais jeito, eu tive que ir a nado, atravessar o rio, e fala de coisas profundas. Ou seja, você mergulha no rio, mas você não é tragado, você não morre, você não submerge no rio, nas muitas águas. Porque Deus está querendo nos mostrar que existe dois tipos de pessoas. Tem pessoa que você joga na água, ela morre. E tem pessoas que conseguem sobreviver na água. Isto é, no rio espiritual. Se o rio é espiritual, se as águas estão falando de coisas espirituais, é óbvio que quando você joga um imundo nessas águas, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, ele não vai saber sobreviver. Porque ele não sabe lidar com coisas espirituais. Ele não está apto para, se proteger das muitas águas. Ele não sabe lidar com corredeira, ele não sabe lidar com coisas relacionadas à água. Você vê que nada sobrevive na terra sem água. Tudo precisa de água. Só que em certos casos, se você jogar a pessoa na água, ela morre. Ainda mais se for um rio espiritual, uma água espiritual, do qual o texto está querendo nos mostrar. As coisas são literais? São. Mas Jesus está nos impulsionando a levar a nós compreendermos coisas mais profundas. Por que é que eu não morro afogado e ao passo que outras pessoas, quando caem na água, morrem afogado? Ah, porque você sabe nadar e o outro não sabe. Ali, naquela água que você está vendo ali, tudo bem. Mas quando se trata de águas espirituais, quando os textos estão falando de coisas espirituais, aquela manada de porcos, de pessoas imundas, pereceram no mar. E mais ainda, o mar não significa apenas águas, ele significa nações. Tem pessoas que não conseguem sobreviver no meio das nações, principalmente quando o mar é agitado. As nações são agitadas, as pessoas não conseguem sobreviver. Porque são coisas espirituais. Ok, entendido isso? Aí vai acontecer o quê? As pessoas que viram o fato acontecendo, que o endemoniado ficou limpo, ficou curado. Opa, o cara ficou curado, vamos lá contar. E essas pessoas, inclusive, os gadarenos, né? Mais uma coisa interessante. Os gadarenos, né? Na verdade, no grego, tem uma palavra, deixa eu ver aqui, porque eu notei o nome para não esquecer. Gadarenos significa gesarenos, que é uma raiz da palavra estrangeiro. Gadareno significa um estrangeiro. E nada mais é do que os Gadarenos é uma das cidades, das 10 cidades de Decápolis, as cidades mais luxuosas da beira do Mar da Galileia. As cidades mais luxuosas, mais ricas que tinha na região. Tipo a Laodiceia, sabe? A última igreja lá do Apocalipse. Eis que tem nome que vive, mas está morta. Eis que tem muito ouro, muita prata. Mas Deus aconselha que ela compra dele ouro e prata, para que de fato se torne rica. Então é o tipo de pessoa que tem nome que vive, mas está morto. Ou seja, gadarenos é para falar de gentios sem Cristo. Pessoas, abre aspas, imundas. Pessoas que não querem compromisso com Deus. Tanto é que quando eles viram o gadareno limpo, um estrangeiro limpo por Jesus, olharam para Jesus e disse: a gente não quer ser limpo como esse gadareno, vai embora da nossa terra. A gente quer continuar sendo porcos. Porque Jesus veio
para trabalhar no meio dos porcos, mas os porcos não o aceitaram, os gadarenos. Eles não aceitaram. Então eles pegaram e mandaram embora. Vamos ler o contexto? O finalzinho, melhor dizendo. Então toda a cidade saiu encontrar-se com Jesus, vendo-lhe o que rogaram, eles rogaram para que ele se retirasse da terra deles, saia da nossa terra. O próprio Jesus. E é o que acontece hoje, quando você traz uma mensagem verídica, verdadeira, a ponto de limpar o gadareno lá dentro do templo, isso aconteceu comigo, lá dentro do templo. Quando você traz a mensagem que dá no meio, na emenda, a última, é uma só mensagem, limpou, limpou. Se não limpou, você não vai ter mais oportunidade, você não vai mais pregar ali. É o que acontecia constantemente comigo. A gente não quer você aqui não. Quer dizer, se você quiser ficar sentado na cadeira, pode ficar, mas subir aqui no púlpito, pegar o microfone e falar alguma coisa, a gente não quer, não. Se for para ficar sentado na cadeira, pode ficar. Você faz parte do membro, porque a gente a gente é iludido com números. Quanto mais pessoas tiver nas cadeiras, melhor. Mais dízimo, mais dinheiro entra. Mas se for para você levantar, vir aqui em cima e fazer limpeza nos porcos, a gente não quer, não. Essa é a realidade. E você vê que tinha porcos, né, pastando, mas tinha os porqueiros, né, no caso, as pessoas que pastoreavam os porcos, isto é, eram as pessoas que tiravam os porcos do monte e levavam os porcos para o abrigo, sabe, conduziam os porcos, e os porcos obedeciam os porqueiros. Os porqueiros viram e falaram, peraí, morreu aí muito porco, eu não quero perder porco, louco, muito porco, é prejuízo demais, não dá não, 2.000 para um, vai sobreviver um e vai morrer 2.000, essa conta aí, como é que fala, na tese do tio Patinha não dá certo não, é prejuízo na bolsa, não dá, rapa fora. Então eles expulsaram Jesus da terra deles, eles não quiseram a limpeza. Ok. O interessante é que lá no livro da lei, quando Deus proíbe a carne de porco, Deus dá pelo menos alguns exemplos pra gente, né? Ó, você, o porco é imundo porque ele tem unha fundida e casco dividido. O que é unha fundida e casco dividido? Significa que é como se fosse um V, sabe? O lado esquerdo quer ir para um lado e o lado direito quer ir para o outro. Ainda que o pé da vaca é assim, o pé do carneiro, do cabrito ainda é assim, e muitos comem o carneiro. Mas a vaca é comido, mas o porco não é comido. Qual que é a diferença? Então, mas o casco dividido ali do porco, unha fendida do porco, já está mostrando que ele é dividido entre dois pensamentos, dois caminhos, sabe? Há um duelo no porco. Já se tratando da alimentação do porco, o porco, o que você jogar ali para ele, ele come. Se você jogar um pedaço de pedra, se o dente dele conseguir esmagar, ele passa pro peito. Pau, raiz, folha, qualquer coisa que você jogar lá dentro, o porco come. E o porco não rumina. A vaca rumina, o carneiro rumina, o bode, o cordeiro rumina. Muitos animais ruminam. E Deus fala que o animal que rumina, esse pode servir de alimento. Mas o animal que não rumina, esse não pode servir de alimento. Porque o animal que não rumina, ele pega, passa para dentro, às vezes nem mastiga, engole, vai para o ventre, do ventre e vai embora. Solta lá, sabe? Não tem fim. Então esse animal é imundo por esse motivo. E se tratando de um ângulo espiritual de alimentação, já que porco é pessoa, olha a ligação. Esses porcos, nos quais a gente está trabalhando aqui, eles não ruminam, eles não meditam na palavra. Qualquer coisa que você disser, qualquer coisa que o pastor bode guia, o lobo disfarçado de ovelha que está lá no púlpito falando com eles, qualquer coisa que ele disser para eles, eles fazem amém e diz que sim, porque eles acreditam. O porco, ele come qualquer coisa que você der, não interessa se é grande, se é pequeno. Você entendeu? Já o animal que rumina, ele come, vai para o estômago, volta, e ele fica meditando na palavra, você entendeu? Ele só vai descer definitivamente depois de um tempo de meditado na palavra, sabe? Então, ou seja, esses animais que ruminam não é imundo. O porco não rumina. Essas pessoas não meditam na palavra. Elas não param para pensar, elas não questionam. Qualquer coisa que o pastor falar para elas é lei. A palavra do pastor para elas vale muito mais do que a palavra de Jesus, em alguns casos. Porque é porco.
Porco não pensa. Você viu, já viu o porco olhar para cima? Ele não olha. O porco não consegue olhar para cima. Só olha para baixo, só vê porcaria. E tudo que tiver no chão ele come. E se não tiver mais nada para mexer na superfície, ele fuça na terra e vai procurar por baixo ainda para comer coisa. Coisa podre por baixo da terra. Porco. Trabalhando no ângulo espiritual. O que mais que a gente pode falar do porco? Vamos para outro texto. Lucas 15 está falando do contexto do filho pródigo. Depois, eu vou ler do 14, o 14 e o 15, acho só que eu vou ler. Ou no máximo 16. 14, 15, 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Isto é, o filho pródigo começou a ficar com fome. A barriga doeu. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. De filho, da condição de filho, caiu em decadência e foi parar com alguém que pastoreava porcos. Os mesmos porqueiros lá do Gadareno. Pode ter certeza que tem ligação. Foi lá trabalhar com os porqueiros. Estava com fome, preciso trabalhar, acabou o dinheiro. 16. E ali desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até a comida dos porcos ele desejava comer, mas não tinha quem dava para ele. Ao ponto que ele chegou. Chegou a um nível de inferioridade, de decadência espiritual, aonde que se ele chegasse, no contextualizando para o dia de hoje, né? Se o cara chegar na porta da igreja e pedir uma mensagem pro pastor, rapaz, pra você não tem mais jeito não, cara. Não vai dar não, cara. Aí é fim de carreira, não dá mais. Sinto muito, mas aqui não tem comida pra você não. Aqui você tem que estar, sabe? Você tem que se vestir adequadamente. Tem uma série de regras aqui de demandas que para você estar aqui dentro, você tem que estar trajado a tal ponto. Para você poder se alimentar com a gente aqui. Essa comida que nós estamos servindo, esse prato, sabe, essa picanha que nós estamos servindo aqui não é para você não. Sinto muito, mas essa alfarroba aqui você não vai comer. Vai procurar em outro lugar. Eu vou ler 17 de novo. Então caindo em si, não li ainda não. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e vou ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Aí de longe o pai vai se encontrar com ele, já é o contexto que a gente já sabe. Mas veja só, queridos. Veja só que ponto chega o ser humano, né? De comer comida de porco. Desejar comida de porco e não poder comer. E acontece muitos moradores de rua aí. Dá para perceber muitos moradores de ruas acontecendo isso. Querendo se alimentar do filé mignon lá dentro da igreja e não tem jeito. Por causa que as suas condições não o permitem. Por conta da sua decadência. Foi pior do que os que estão lá dentro. Ainda que os que estão lá dentro estão melhor. Não estou generalizando, tá, queridos? Não vai distorcer minhas palavras depois, hein? Nos comentários aí. E para finalizar, queridos, eu falei, agora voltando aqui, uma recapitulada rápida, né? Quando fala de submergir em águas profundas, existe aquele que morre, existe aquele que sobrevive nas águas. E tem aqueles que Deus protege das águas não tocarem nele, que no caso Israel atravessou o mar literal e as águas formaram como se fossem duas paredes para eles atravessarem em seco. E existe a situação onde a água pode até cobrir e Deus formar uma ponte de baixo. O poder de Deus não pode ser limitado, né, na nossa mentalidade. Mas o que eu quero dizer é que Isaías 43 tem o contexto dos rios, Cantares fala lá das muitas águas não pode afogar o nosso amor. Zacarias capítulo 10 também fala lá de Deus bater nas ondas do mar, o rio Nilo se secar, por conta dos seus filhos que vão retornar para a sua terra. E tem Apocalipse 12, aonde é a última vez que a gente vê essa questão das águas espirituais, né, em ação. O dragão vai abrir a sua boca e vai soltar um rio de água atrás da esposa, atrás daquela mulher grávida, certo? Só que a terra vai socorrer a mulher e vai engolir aquele rio de água.
protegendo a mulher. Não que ela não saiba nadar ou porque aquela água vai trazer dano para ela, não. É porque ali, naquele contexto, a fé daquela mulher o levou a ter essa fome. Ela sabe que por qualquer lado que ela correr, ela sabe que ela vai ter livramento, porque ela já ultrapassou o nível de fé com relação à água. Ela não tem mais medo de água, mas ela sabe que Deus é tão poderoso que ele pode livrar ela daquela água cair, nem que se fosse um orvalhozinho daquela água, daquele aguaceiro que está vindo, cair sobre ela, porque ela tem fé que Deus pode protegê-la. Então ela está num nível avançadíssimo com relação ao cair na água ou não, de ser afogado ou não. Ela sabe que se ela cair, ela boia, ela sabe que se acontecer alguma coisa, Deus pode protegê-la de várias formas. Entende? Então, queridos, vocês conseguem entender que, como a gente começou lá no início, deixa eu tirar o cisco que está no teu olho sem saber que tem uma trave no meu. Ou seja, essa trave refere-se ao quê? Uma madeira, um pedaço de madeira, mas tem pessoas que têm uma árvore, uma floresta dentro do olho. Ele não consegue ver nada. Ele tá no meio da selva, e do meio da selva ele vê um vulto lá longe, aí tem um ser humano. E lá naquele ser humano ele consegue ver o cisco no olho da pessoa. Aparentando, o cara é espiritual, ele está enxergando longe demais. Meu Deus, que visão, que coisa. Quando na realidade não é isso que Jesus está querendo mostrar. Ele está mostrando que a pessoa está tão carregada de coisas que precisam ser limpas, está com uma legião de demônio, ela está emporcada, está cheia de porco nela, e ela está querendo tirar o cisco do olho do outro que está chegando, o outro que está se convertendo agora. Deixa eu tirar o cisco aí do seu olho. Então é uma pessoa hipócrita. Primeiro limpa a floresta e depois você vai cuidar do próximo. É como se, em paralelo, é Lucas, nesse mesmo contexto, você vai para Lucas, Mateus 7 está falando do cisco no olho. Em Lucas, lá está dizendo o quê? O paralelo que Jesus traz, a explicação, a sequência da explicação, ele fala da trave no olho, mas depois ele fala, olha, essa questão da pessoa ter uma trave no olho e querer tirar o cisco do olho do outro, é como se tivesse um cego querendo guiar o outro cego por um caminho reto. Ambos vão cair no buraco. Porque o que tem trave no olho tem a floresta na sua cabeça, na sua cara. E o outro tem um cisco. Os dois precisam de cuidado. Só que primeiro precisa limpar o que tem mais. E o que tem mais depois limpa o que tem menos. Com instrução é possível fazer isso, né? Queridos, então a mensagem vai ficar por aqui. Eu acredito que vocês compreenderam a relação dos porcos, que aplica-se para pessoas, entendeu? O sistema religioso está cheio de porco, e o porcão-chefe está lá no altar. Não todos. Não estou generalizando. Não vai distorcer nos comentários que eu estou generalizando. Eu sei que existe igreja prédio de tijolo, que existe homens sinceros, que estão ali realmente por causa da ovelha, por causa do evangelho de Cristo e por causa do seu compromisso com Deus. Eu sei que existem esses pastores, só que eles estão no anonimato. Eles estão meio que sendo abafados, vamos dizer assim. E a grande mídia, no geral, essas grandes denominações querem abafar, querem sufocar, querem tomar conta da situação. É nesse aspecto que eu estou falando. Beleza? Então que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima gravação, permitindo Deus.